A graça e a paz, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Nosso estudo de hoje, eu acredito que é o melhor aqui do canal. Nós vamos falar sobre a mesa de Deus, a Santa Ceia, e contextualizar desde Gênesis até Apocalipse. Então, o nosso estudo é muito maravilhoso. Eu peço que deixe seu like, compartilhem, se inscreva no canal, ajude esse canal a chegar até outros irmãos, se inscrevendo, compartilhando. Compartilhem nos seus grupos da igreja. Eu tenho certeza que serão abençoados ricamente com esse nosso estudo aqui. Bom, existe uma pergunta que poucos cristãos acabam fazendo, que é onde realmente começa a Santa Ceia. E a maioria responderia imediatamente, né, no cenáculo, durante a última Páscoa de Jesus. Mas e se eu disser para vocês que essa resposta ela está incompleta? E se a Santa Ceia não começou em Jerusalém, nem com os discípulos, nem mesmo com Moisés, mas milhares de anos antes, ainda no Jardim do Éden? Durante muito tempo nós aprendemos que a Santa Ceia ela é apenas um memorial, um pão, um cálice, um momento de reflexão. Mas será que somente isso é que Jesus tinha em mente naquela noite? Ou será que ao partir daquele pão, ele estava revelando um plano que Deus havia preparado desde a fundação do mundo? Nessa série de hoje, irmãos, nós não estudaremos apenas a última ceia. Nós seguiremos uma trilha escondida que vai atravessar toda a Escritura. Uma trilha que começa em um jardim, passa por altares, cruza o deserto, entra no tabernáculo, chega ao templo e senta-se à mesa com Abraão. Encontra depois Melquisedeque trazendo pão e vinho, atravessa a Páscoa do Egito, sobe ao Monte Sinai, chega ao cenáculo, passa pelo Calvário e termina diante do trono de Deus, na grande ceia das bodas do Cordeiro. E esse nosso estudo terá 3 etapas. A primeira, que é esse vídeo aqui, e ainda teremos a segunda e a terceira. Se você está vendo esse vídeo, talvez ele já possa ter sido postado. Então, fique ligado para a segunda e a terceira parte, que estão sensacionais. Talvez você nunca tenha percebido isso que nós vamos falar aqui. Mas uma das maneiras favoritas de Deus revelar sua comunhão com o homem sempre foi através de uma mesa. Na Bíblia, refeições nunca são apenas refeições. Elas representam comunhão, aliança, hospitalidade, reconciliação, aceitação, perdão e também a vida. E foi durante uma refeição que a humanidade perdeu a sua comunhão com Deus. E foi também durante uma refeição que Jesus anunciou a restauração dessa comunhão. E isso não é coincidência. É um dos fios mais profundos de toda a narrativa bíblica. Ao longo dessa série, nós voltaremos aos textos em seus idiomas originais, vamos descobrir o significado de palavras hebraicas e gregas que muitas vezes passam despercebidas. Visitaremos os costumes judaicos do período do Segundo Templo e conheceremos como a igreja primitiva celebrava a ceia. Nós analisaremos também as descobertas históricas e arqueológicas que iluminam esses textos bíblicos. E, acima de tudo, nós permitiremos que a própria Escritura interprete a Escritura. Mas antes de nós chegarmos ao pão, antes do cálice, antes da Páscoa, antes do Cordeiro, nós precisamos voltar ao princípio. Porque nenhuma história pode ser compreendida corretamente quando começamos pelo final. Então, para nós entendermos a mesa de Cristo, precisamos primeiro conhecer a mesa de Deus. Precisamos voltar ao jardim do Éden. Foi ali, muito antes do pecado, muito antes da morte, muito antes da cruz, que Deus preparou a primeira mesa da humanidade. E talvez seja exatamente ali que a verdadeira história da Santa Ceia começa. Antes de existir um templo e antes de existir um altar, antes de existir sacerdotes, existir sacrifícios, existia um jardim. E naquele jardim Deus preparou uma mesa. Quando pensamos no Éden, nós normalmente imaginamos árvores exuberantes, rios cristalinos, animais vivendo em perfeita harmonia, mas quase nós nunca paramos para pensar em algo extremamente muito importante. O primeiro presente que Deus deu ao homem foi o alimento. O livro de Gênesis vai dizer que: "E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal." Observamos cuidadosamente aqui.
Antes mesmo de Deus entregar qualquer tarefa a Adão, antes de lhe dar uma companheira, antes de ordenar que cultivasse o jardim, Deus providenciou o alimento. Isso revela algo extraordinário sobre o caráter do Criador. Na Bíblia, Deus sempre se apresenta primeiro como aquele que provê antes de exigir qualquer coisa do homem. O homem não começou a sua existência trabalhando para comer. Ele começou a sua existência sendo alimentado por Deus. E esse detalhe muda completamente a nossa compreensão da graça. A vida, ela começa com um presente, não com um mérito. No texto hebraico, nós encontramos uma palavra repetida diversas vezes, akal. É o verbo mais comum para comer. Mas nas escrituras, comer quase nunca significa apenas alimentar o corpo. Frequentemente significa participar, desfrutar, compartilhar e viver em comunhão. Não é por acaso que em toda a Bíblia, as grandes alianças que Deus costuma fazer são acompanhadas por refeições. Ainda não existe uma santa ceia no Éden, seria um erro a gente afirmar isso, mas as escrituras, elas nunca fazem essa declaração, mas existe algo que merece aqui realmente a nossa atenção, que é o relacionamento entre Deus e o homem, ele acontece em um ambiente onde o alimento ocupa o lugar central. O jardim, ele é a abundância, é provisão, comunhão, é vida. E no centro deste jardim havia duas árvores que representam dois caminhos completamente diferentes. A primeira era chamada em hebraico de Hetz Hashaim, que é a árvore da vida, e ela simboliza a vida que procede do próprio Deus. E a segunda era Hetz Hadat Tov, Vahá. Não, essa minha pronúncia ela é ainda inicial do hebraico, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto uma oferecia vida mediante a dependência de Deus, a outra colocava diante do homem a possibilidade de escolher autonomia, decidindo por si mesmo o que era bom e o que era mal. Então percebam algo muito fascinante aqui. Deus ele não criou o homem em um deserto, ele criou em um banquete. Tudo estava preparado, tudo era abundante, tudo era suficiente. E a primeira experiência humana foi experimentar a generosidade do Criador. Isso nos leva a uma pergunta que acompanhará toda essa nossa série de estudo aqui. Por que Deus escolheu justamente uma refeição para revelar a sua provisão? Por que tantas alianças ao longo das Escrituras terminam em uma mesa? Por que Jesus escolheu pão e vinho e não outro símbolo qualquer? Talvez porque o alimento sempre tenha representado algo muito maior do que a simples sobrevivência. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, comer com alguém que era desconhecido ou próximo era um ato de confiança. Compartilhar uma mesa significava paz, proteção, hospitalidade, aliança. Não era apenas dividir comida, mas era dividir a própria vida. E talvez seja exatamente por isso que o pecado não começa com uma espada. Não começa com uma guerra, nem com idolatria, mas ela vai começar com um alimento, uma refeição, uma escolha diante de uma mesa. No nosso próximo capítulo agora, a gente vai ver que a primeira tragédia da humanidade não aconteceu apenas porque o homem desobedeceu, mas aconteceu também porque uma refeição substituiu a confiança em Deus. E essa decisão ecoa até hoje em toda a história da redenção. Porque se o pecado entrou por meio de um alimento recebido em rebelião, a restauração também envolveria um alimento recebido em fé. E é para essa conexão agora que nós caminharemos nesse exato momento. Eu quero que vocês imaginem por um momento o silêncio no Jardim do Éden, onde não havia dor, não havia morte, não existia culpa, nenhum ser humano jamais havia experimentado medo. Adão e Eva, eles caminhavam em um mundo onde tudo revelava aquela bondade do Criador. O alimento era abundante, a terra produzia livremente, os rios irrigavam o jardim, e Deus havia declarado: tudo é muito bom. Mas entre todas as árvores daquele jardim havia uma que carregava uma ordem muito específica. O Senhor havia dito em Gênesis 2, 16 e 17: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Percebam aqui que a primeira palavra de Deus ao homem sobre alimento não foi uma proibição, foi uma permissão. De toda árvore comerás livremente.
A abundância veio antes do limite. A graça veio antes da responsabilidade. O sim de Deus era muito maior do que o seu não. Mas então surge outra voz. A serpente, ela não começa negando Deus, ela começa questionando a sua palavra. Foi assim que Deus disse? E essa pergunta continua ecoando até os dias de hoje. Toda tentação, ela começa colocando em dúvida aquilo que Deus falou. Eva olha para o fruto. Gênesis, ele descreve 3 razões pelas quais ela o desejou. Porque era bom de comer, agradável aos olhos e era desejável para dar entendimento. O pecado, ele começa quando o desejo passa a governar acima da confiança. Então, acontece algo aparentemente simples, porque Eva toma o fruto, come, entrega a Adão, ele também come, e à primeira vista parece apenas uma refeição. Eu até tenho um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem ver esse cenário todo, onde a serpente induz Eva, né, à mentira, a cair nessa tentação, e Adão comendo. É muito importante você ver esse vídeo. Mas aquela refeição, ela representa algo infinitamente maior, porque naquele momento o homem deixa de depender da palavra de Deus para depender do próprio julgamento. Ele troca confiança por autonomia, comunhão por independência, vida pela ilusão de controlar o seu próprio destino. E é interessante notar que Satanás não ofereceu uma espada, ele não ofereceu um exército, não ofereceu o reino, ofereceu um alimento, porque ele compreendia que aquela refeição representava uma ruptura de aliança. E imediatamente tudo muda. Os olhos se abrem, a vergonha aparece, o medo nasce, o homem se esconde e a comunhão, ela é interrompida. A criação inteira começa a sofrer as consequências daquele ato. Então acontece uma das cenas mais tristes de toda a Bíblia. Deus expulsa o homem do jardim. Mas antes de expulsá-lo, faz algo que muitas vezes passa despercebido. O texto vai dizer que, para que não estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso Deus coloca querubins guardando o caminho da árvore da vida. Muitas pessoas vão enxergar apenas julgamento nesse texto. Mas existe misericórdia aqui. Imagina viver eternamente em um estado de pecado, corrupção e separação de Deus. Ao impedir o acesso à árvore da vida, Deus também preserva a esperança de uma futura restauração. O acesso seria fechado, mas não para sempre. Séculos depois, um novo jardim aparece na história. Não mais do Éden, mas no jardim do Getsêmani. No Éden, Adão disse, em essência, seja feita a minha vontade. No Getsêmani, Jesus orou, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O primeiro Adão escolheu um fruto e trouxe morte. O último Adão escolheu a cruz e trouxe vida. E o apóstolo Paulo, ele escreve, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa comparação, ela não é acidental. Jesus veio desfazer aquilo que começou no primeiro jardim, mas ainda existe aqui, irmãos, uma pergunta. Se a humanidade perdeu o acesso à árvore da vida, quando esse acesso será restaurado? E a resposta não está em Gênesis, está no último livro da Bíblia. João vê uma cidade descendo do céu, e no meio dela corre um rio, e às margens desse rio, a árvore da vida aparece novamente. Ela volta a produzir frutos. Suas folhas servem para a cura das nações. Aquilo que havia sido perdido no princípio, ele vai reaparecer no final da história. A Bíblia começa com uma árvore inacessível e termina com uma árvore novamente disponível para os redimidos. Seria coincidência isso? Ou será que toda a história da redenção sempre caminhou em direção a esse momento? Antes da gente responder isso, nós precisamos voltar a alguns capítulos da história, porque depois da queda surge algo completamente novo na relação entre Deus e o homem: o altar. E é diante do primeiro altar da Bíblia que nós vamos aprender que toda verdadeira adoração sempre exige entrega. E é para lá que nós vamos agora. Porque o homem havia sido expulso do jardim. A porta do Éden fechou. Querubins guardavam o caminho da árvore da vida. A comunhão havia sido interrompida, mas Deus não abandonou a humanidade. Mesmo distante do jardim, o homem ainda podia buscar a presença do Criador. E essa aproximação começaria através de algo que marcaria toda a história da Bíblia, que é o altar. As escrituras, elas não descrevem como Deus ensinou Adão e Eva a oferecer sacrifício. Mas nós temos um detalhe que
merece muita atenção e eu até gravei um vídeo sobre isso. Quando pecaram, eles tentaram cobrir a vergonha com folhas de figueira. Entretanto, Deus remove aquelas vestes improvisadas e faz roupas de pele para eles. Em Gênesis 3:21, e fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. O texto ele não vai descrever o sacrifício, mas para que houvesse pele, um animal precisou morrer. A culpa não pode ser coberta apenas pelo esforço do homem. É Deus quem providencia a cobertura. Séculos depois, nós vamos ver João Batista olhando para Jesus e dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez a história do Cordeiro tenha começado muito antes do que a gente imagina. Logo depois, nós vamos encontrar os dois primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. E a Bíblia diz: Ao fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. A palavra traduzida para oferta é minhá. Ela significa presente, tributo, oferta voluntária. Ela é uma palavra utilizada quando alguém levava um presente diante de um rei. Isso já nos ensina algo muito interessante e extraordinário. Adorar sempre significou reconhecer que Deus é rei. Mas existe outra palavra que aparece muitas vezes no restante do Antigo Testamento, que é korban. Ela deriva do verbo kahav e significa literalmente aproximar-se. Esse detalhe muda completamente a nossa compreensão dos sacrifícios. O objetivo principal da oferta nunca foi simplesmente matar um animal. O propósito era aproximar o homem de Deus. A oferta era um caminho de aproximação. Por isso, muito mais tarde, a gente vai ver no livro de Levítico a utilização repetidamente dessa palavra. Cada sacrifício ensinava que o pecado afastava, mas Deus providenciava um caminho de retorno. Vamos voltar a Caim e Abel? Durante muitos anos discutiu-se se Deus rejeitou Caim porque sua oferta era da terra e aceitou a de Abel porque a sua oferta tinha sangue. Mas o restante das escrituras vão mostrar que Deus também aceitava a oferta de cereais. Levítico descreve essas ofertas como agradáveis ao Senhor. Então qual foi o problema lá? E a própria Bíblia vai responder. O autor de Hebreus escreve: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E João acrescenta: as obras de Caim eram más. O problema não estava apenas naquilo que estava sobre o altar. O problema estava naquele que se aproximava do altar. Deus nunca desejou apenas ofertas. Ele sempre desejou o coração do ofertante. Esse princípio atravessa toda a Bíblia. Séculos depois, o profeta Samuel vai dizer: obedecer é melhor do que sacrificar. E Davi também: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Isaías denunciaria um povo que multiplicava sacrifícios enquanto vivia na injustiça. E Jesus repetiria as palavras do profeta Oséias: misericórdia quero e não sacrifício. Vocês percebem esse padrão? Desde Gênesis, Deus nunca esteve interessado apenas no ritual. O altar sem obediência torna-se vazio. O sacrifício sem fé perde significado. A oferta sem amor transforma-se apenas em religião. Mas existe um detalhe ainda muito mais profundo aqui, porque logo depois que Deus aceita Abel e rejeita Caim, o primeiro homicídio acontece. A violência nasce ao lado de um altar. Isso nos ensina algo assustador. É possível estar muito perto da religião e muito longe de Deus. É possível apresentar ofertas e cultivar a inveja. É possível levantar um altar e esconder o ódio no coração. Talvez seja exatamente por isso que Jesus, séculos mais tarde, vai ensinar: se ao trazer a tua oferta ao altar, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro e reconcilia-te com ele. Jesus estava retomando o princípio que aparece desde os primeiros capítulos da Bíblia. Não existe verdadeira adoração onde não existe reconciliação. Mas a história dos altares está apenas começando. Depois de Caim e Abel, outro homem pisaria sobre uma terra devastada por um dilúvio. E sua primeira atitude não seria construir uma casa, nem plantar uma lavoura, nem procurar alimento. Sua primeira atitude seria levantar um altar. Quem era esse homem? Noé.
E é diante do altar de Noé que nós veremos surgir pela primeira vez nas Escrituras uma grande aliança universal firmada por Deus com a humanidade. Antes que a história do dilúvio avance aqui, e antes que as águas do juízo cubram a terra, antes que Noé construa a arca, existe um testemunho silencioso que atravessa gerações com um sussurro eterno. Um testemunho que não começa com um altar, nem com um sacrifício, nem com uma grande revelação pública. Começa com o homem, Enoque. E a tradição antiga preserva sobre ele algo ainda mais profundo. Não apenas um homem que viveu na terra, mas alguém cuja vida tocou os limites do céu. Enoque não surge como um personagem comum na narrativa bíblica. Ele aparece como um ponto de ruptura espiritual em meio ao colapso da humanidade. Enquanto a terra se enchia de violência, enquanto o coração da humanidade se afastava cada vez mais de Deus, algo acontece. Um homem começa a caminhar com Deus. E essa caminhada muda tudo. Gênesis 5:24, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Apenas isso. Nenhum grande discurso, nenhuma batalha, nenhum império construído, nenhum altar descrito, somente uma vida definida por uma única realidade: comunhão. No hebraico, a expressão usada para andou é halak. Ela não descreve apenas movimento físico, ela vai descrever direção de vida, estilo de existência, um modo contínuo de viver em relação. Enoque não é apenas acreditava em Deus, ele caminhava com Deus. E isso muda toda a leitura da história. Porque enquanto Caim constrói cidades, Enoque constrói comunhão. Enquanto a humanidade busca autonomia, Enoque escolhe dependência. Enquanto o pecado se espalha como estrutura social, Enoque se torna um testemunho vivo de intimidade. E aqui está uma verdade que atravessa a série que nós estamos hoje. Antes de Deus revelar a mesa, ele revela o caminho. A mesa nunca é o início da comunhão. Ela é a celebração de uma caminhada. Essa mesma lógica aparece repetidamente nas Escrituras. Abraão é chamado amigo de Deus. Moisés fala com Deus face a face. Davi deseja habitar na presença do Senhor todos os dias. Os discípulos caminham com Jesus pelas estradas da Galiléia. E o próprio Cristo declara: eis que eu estou convosco todos os dias. Percebe esse padrão? Deus nunca buscou apenas encontros isolados. Ele sempre buscou o relacionamento contínuo. E é exatamente por isso que séculos depois Jesus dirá: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A imagem aqui não é acidental. Jesus não diz apenas entrarei, ele diz cearei. Porque na cultura bíblica a mesa não era apenas alimentação, era uma aliança, era comunhão, era a presença compartilhada. Isso nos leva de volta a Enoque, porque a vida dele é exatamente isso, uma existência marcada por uma presença contínua. E aqui a tradição antiga preserva algo mais profundo sobre ele. O chamado livro de Enoque descreve essa caminhada não apenas como uma vida piedosa na terra, mas como uma experiência de acesso a realidades espirituais. Nele, Enoque é apresentado como alguém conduzido a visões celestiais, onde contempla dimensões invisíveis ao homem, em 1 Enoque 1:9. Eis que ele vem com as miríades de seus santos, para executar juízo sobre todos. Em outra visão, e vi as moradas dos santos e os lugares de descanso dos justos. Enoque não viveu apenas uma fé terrena, mas uma comunhão que atravessou o véu entre o visível e o invisível. E isso reforça ainda mais o testemunho. Porque o ponto central não é a extensão das visões, é a profundidade da comunhão. O Novo Testamento confirma isso de forma definitiva em Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, porque alcançou o testemunho de haver agradado a Deus. A comunhão venceu a morte. Antes da cruz, antes da ressurreição, antes da revelação plena em Cristo, já existia um homem cuja vida apontava para o destino final da humanidade: viver em Deus. E isso revela algo essencial para esse nosso estudo aqui. O evangelho não começa com o perdão.
Ele começa na restauração da comunhão. Porque o maior problema do homem não é apenas o pecado como ato, mas é a ruptura da caminhada com Deus. E Enoque é o primeiro grande sinal de que essa caminhada pode ser restaurada. Mas a história da humanidade ainda não havia chegado ao seu ponto máximo. A terra continuaria se corrompendo, a violência continuaria crescendo e o coração humano continuaria se afastando, até que Deus tomaria uma decisão que mudaria o curso da história. O juízo viria sobre a terra. Mas não seria o fim da comunhão. Seria o início de um novo começo. Porque em meio às águas do dilúvio, Deus preservaria uma família. E quando as águas baixassem, o primeiro ato não seria construir uma cidade, mas sim um altar. Porque toda nova criação começa com a adoração. As águas finalmente cessaram, e durante meses o mundo permaneceu coberto por um imenso oceano. Montanhas desapareceram, cidades deixaram de existir. A geração que rejeitou a Deus havia sido consumida. O silêncio agora dominava a criação. A arca repousava sobre os montes Ararat. Noé abre lentamente a sua porta. Pela primeira vez depois de muitos meses, seus pés tocam novamente a terra. Imaginem aquela cena. Não havia estrada, não havia plantações, não havia casas, não havia civilizações. A humanidade recomeçava praticamente do zero. Se você estivesse no lugar de Noé, qual que seria a tua primeira atitude? Você construiria um abrigo? Procuraria alimento? Tentaria organizar sua família? E a Bíblia surpreende a gente mais uma vez. O primeiro ato de Noé não foi construir uma casa, foi construir um altar. Gênesis 8, 20. Edificou Noé um altar ao Senhor. Isso não é apenas um detalhe, mas é uma declaração teológica. Antes de reconstruir a civilização, Noé restaurou a adoração. Porque toda nova criação começa na presença de Deus. O texto continua dizendo que Noé ofereceu holocausto sobre aquele altar. E aqui nós encontramos uma palavra hebraica extremamente importante, rolã, né? Que significa literalmente aquilo que sobe. Era o sacrifício totalmente consumido pelo fogo. Nada era reservado ao ofertante. Tudo subia ao Senhor como expressão de entrega completa. Essa imagem é profundamente significativa. A nova humanidade começa reconhecendo que tudo pertence a Deus. Então algo aqui acontece. O texto afirma que o Senhor aspirou o seu suave aroma. Essa expressão não significa que Deus precisava do cheiro do sacrifício, mas ela é uma linguagem humana para comunicar que Deus recebeu favoravelmente aquela adoração. O coração de Noé estava alinhado com a sua oferta. Então Deus faz algo que muda toda a história. Ele estabelece uma aliança. No hebraico aparece uma das palavras mais importantes de toda a Bíblia, berit, aliança. Esse termo aparece centenas de vezes nas Escrituras, mas seu significado vai muito além de um simples contrato. No mundo antigo, uma berit criava um relacionamento permanente entre duas partes. Ela envolvia compromisso, lealdade, promessas, responsabilidade e frequentemente era confirmada por sangue e celebrada por uma refeição. É exatamente esse conceito que mais tarde aparecerá na Páscoa, no Sinai e finalmente nas palavras de Jesus. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando nós compreendemos o significado de berit, percebemos que Jesus não estava criando uma ideia nova. Ele estava levando ao seu cumprimento um padrão que atravessava toda a história. Depois da aliança, Deus estabelece um sinal. Não um monumento construído por homens, mas algo colocado pelo próprio Criador, o arco nas nuvens. E durante séculos, muitos imaginaram o arco-íris apenas como um símbolo de paz. Mas existe um detalhe fascinante. A palavra hebraica utilizada é keshet. A mesma palavra significa arco de guerra. O arco utilizado pelos guerreiros. Imagine um arqueiro quando a batalha termina. Ele pendura o seu arco. Agora observe o texto. Deus colocou o seu arco nas nuvens. O arco estava voltado para o céu e não para a terra. Como se Deus dissesse, a minha ira não permanecerá para sempre. Que imagem extraordinária. E aqui nós encerramos a primeira etapa desse estudo. Ainda teremos a segunda e a terceira. Até breve.